Olá, sejam muito bem-vindos ao Café com Nota TV comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vamos para de notícias? Bora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu ficarei muito grata por isso, é claro. Então bora de notícias. Gente, mais uma novidade com relação à COP30, tá? E uma contradição, no mínimo, climática, né, gente? Por quê? Porque o governo está permitindo que a exploração de petróleo aconteça na Amazônia. É incrível, né? Fico impressionada, mas é verdade, tá? Inclusive, a exploração de petróleo na Amazônia culminou em críticas. Tá? Estão criticando realmente o evento em si, por quê? Porque é muito contraditório, né, gente? Um evento que trabalha sob a pauta são, né, as preocupações que permeiam o clima, as questões climáticas. E aí é uma agenda o quê? Uma agenda ambiental. E aí me vem a questão, cadê a coerência? Enfim, gente, inclusive, teve uma pesquisa que trabalhou em cima disso, foi um levantamento da Quest entre os dias 15 e 21 de outubro, que, com relação, sabe o quê? Aos comentários negativos que permeiam em cima dessa situação, sobre esse estudo de exploração, a margem equatorial da Amazônia, que tem provocado essa onda, né? Então, de acordo com a pesquisa, que foram os reflexos que bateu nesse ponto dos reflexos negativos com relação a essa infeliz iniciativa, né, é que 28%, inclusive, por meio das redes sociais que transmitiram, passando de 28% para 31% as menções negativas. Ao mesmo tempo, as postagens positivas sobre o evento também caíram, de 26% para 22%. Gente, é contraditório tudo isso, né? Porque a COP30, que é sediada na Amazônia pela primeira vez, o objetivo central é discutir as questões estratégicas globais sobre a questão dos efeitos das mudanças climáticas. E aí ele vai, né, e vem com este governo que autoriza a exploração do petróleo na Amazônia. Então não teve como não intensificar as críticas, né, gente? Isso aí é um assunto muito polêmico, porque envolve muitas outras questões. O governo federal ele defende que os estudos dizendo que são preliminares, mas que seguem critérios técnicos rigorosos. Organizações ambientais estão envolvidas em movimentos sociais, também prometeram, inclusive, intensificar a vistoria e a mobilização durante o evento, durante a COP30, para que tudo aconteça com a maior transparência. Vocês acreditam nisso? É isso, então a COP30 virou mais um alvo de críticas com relação a esta triste e infeliz iniciativa. Mas, como sempre diz, arranja uma desculpa para tudo, né, gente? E é isso. E aí teve uma outra polêmica também envolvendo esse governo, quando eu falo governo federal, o governo estadual, tá? Mas dessa vez agora foi um encontro, gente, na Malásia, né, onde o Lula se encontrou com o Trump. E aí o Trump, todo tomado na sinceridade, chegou e falou o que ele pensa sobre o Bolsonaro. E foi visível, gente, a cara de desconforto do Lula. Né? Então, esse encontro, o Donald Trump, como sempre, chegou e falou: eu sempre gostei dele, se referindo ao Bolsonaro. Me sinto mal pelo que aconteceu com ele. Sempre o considerei um negociador duro, mas ele está passando por muita coisa, afirmou o Donald Trump. E a reação do Lula foi automática. Confira. Russia and Ukraine. Mr. President, if Bolsonaro going to be Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relations with China? Gente, é visível o quanto esse comentário causou desconforto no Lula. E não foi só isso, né, gente? Um repórter uma jornalista da Globo News, inclusive,
foi fazer uma pergunta, entrou numa pergunta, e foi também, mais ainda, o Trump respondeu, né, que não era da conta dela. É isso, né, gente? Uma pessoa que é sincera, uma pessoa que não aceita ser ludibriada pelas perguntas da imprensa, porque já sabem aonde querem chegar, e simplesmente ele foi autêntico em responder até porque o momento nem pedia aquela churrada de perguntas ali, eles estavam ali para tentar uma possível negociação, se é que isso é possível, porque eu não vejo possibilidade, tá? Porque o Brasil ele já tomou as iniciativas dele e, pelo que eu estou vendo pelo andar da carruagem, não querem retroceder, não querem pautar a anistia. Quais foram as propostas feitas pelo Donald Trump? Que parassem de perseguir o Bolsonaro. Isso está acontecendo? Porque, de acordo com ele, eles estavam promovendo e estão realmente uma verdadeira caça às bruxas. Ele está mentindo? O Bolsonaro, gente, eu penso que tudo que está acontecendo com ele, as acusações, a forma como estão conduzindo esse processo, no meu entender, é todo pautado nas absurdidades. A Polícia Federal está o tempo inteiro lá na casa dele e ele não representa sequer o menor risco de fuga desse país. Ele já falou os 4 ventos que não tem a menor intenção de sair do país. Quanto aos filhos, quanto à postura de Eduardo Bolsonaro, é uma situação dele. Ele decidiu fazer isso. Mas quanto ao Jair Bolsonaro, já disse que não tem o menor interesse, que vai encarar toda essa situação aqui no país. Enquanto isso, a Polícia Federal, ainda depois de vários esclarecimentos a respeito, não sai das dependências da casa dele. É um absurdo tudo isso, gente. Lembre-se, ele não mora sozinho, ele é casado. A esposa e a filha menor de idade estão presenciando tudo isso. Um senhor de 70 anos, cheio de medidas cautelares severas, preso domiciliarmente, e acaba realmente refletindo no seu seio familiar. Se isso não é violação de direitos humanos, ou é o que então? Eu nunca tinha visto tudo isso, sem levar em consideração sequer os problemas de saúde que ele anda enfrentando. Então, gente, não tem como a postura do Donald Trump ser diferente, porque ele já cansou de dizer que para ter uma pacificação nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil, as principais medidas que deveriam ser tomadas seria trabalhar a questão da soltura dos presos políticos. E a segunda, pararem de perseguir o Jair Messias Bolsonaro. Como se não tem flexibilização do lado, provavelmente ele também não vai flexibilizar de outro. Tá? Agora, isso nada impede dele ouvir o que o Lula tem para dizer. É o que eu peço. E a postura dele, gente, levanta sim dúvidas com relação às transações comerciais. E eu penso que isso é salubre. Por quê? Porque desde o início ele chegou e disse o que é que deveria ter sido feito que não fizeram até agora. E aí culminou em outras medidas também, porque não foi só isso. Também teve toda a questão da própria instituição STF, que, de acordo com as leis americanas, foram invasivos, né, com relação às leis americanas. Quando promoveram determinações que não cabiam, como pedir dados de redes sociais de pessoas que moram hoje nos Estados Unidos, e aí violam as leis de outros países. Mas, na hora de falar, né, ataque à soberania nacional. Entendeu? Antes disso, deveriam verificar o que aconteceu. Por que é que os Estados Unidos andam tomando essas atitudes? Não é verdade? Então, gente, o Lula, no meu entender, acabou piorando mais ainda a situação quando ele simplesmente me propõe, neste mesmo encontro, inclusive, ele ousa em propor uma mediação entre Trump e Maduro. Aí é demais, né, gente? Já não bastasse as tensões entre o Brasil, né, e os Estados Unidos. Aí o Lula me pega pra, não tem nada na cabeça dele, eu acredito, né? Não tem nada tão pior que não possa ficar pior ainda. E aí ele me faz essa proposta. Ele ousou em oferecer intermediar para tentar manter uma relação mais pacífica entre o Donald Trump e o Nicolás Maduro. Meu Deus, eu fico imaginando, né, essa cena. Mas, enfim. Então, gente, é muita desproporcionalidade, sabe? O que deveria ter sido feito da parte dele? Reconhecer, primeiro, que a Venezuela é um país ditatorial, que o Nicolás Maduro não passa de um ditador, e que ele anda, pelo visto, no mesmo andar da carruagem dele. Nunca me enganaram, desde as eleições,
em que tiveram vários vídeos circulando nas redes sociais do apoio que o Nicolás Maduro deu a ele e que ele ficava tirando corpite dizendo que não era verdade. Aí depois foi só ganhar a eleição e começou a receber não só o Nicolás Maduro e apertar a mão dele e a pousar para fotos e mais fotos. Então, gente, é isso, né? Agora, vocês vão ver a resposta que será dada a ele. Que penso eu que não é só ousadia, penso eu que é uma audácia muito grande ver a questão conflituosa, entendeu? Que os Estados Unidos quer combater o narcotráfico na Venezuela, e aí tomou suas iniciativas por volta nas intervenções de Caracas, enfim. E agora me vem o Lula para tentar endossar um acordo. Vocês acham mesmo que o Donald Trump vai fazer negociação com um cara com o perfil do Nicolás Maduro? A gente já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. Gente, agora nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos. No meu entender, não vai haver acordo, não vai haver entendimento, porque o perfil do Donald Trump de nada tem a ver com os perfis desses dois gestores. Bem, gente, agora eu quero aproveitar para falar com vocês sobre oportunidades de uma renda extra. Se você está buscando uma renda extra, eu tenho infoprodutos, eles estão na descrição deste vídeo. Por meio desses infoprodutos, você vai adquirir conhecimento no marketing digital e muito mais do que isso. Por quê? Porque eles estão prontíssimos para revenda. Basta você estudar, entender como é que eles funcionam. Vocês podem, inclusive, se você já tem um empreendimento, usá-los para poder promover a imagem do seu empreendimento, gerar mais vendas. Então, aproveita essas oportunidades para aprender e empreender e também trabalhar na área. Tá certo? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.